Graça e paz, vocês estão bem? Assente-se, por favor. Como o pastor disse, né? Meu nome é Charles. Apesar de eu estar residindo em Campina Grande há quase 3 anos, eu sou de Belo Horizonte e aprove ao Senhor nos conduzir para lá. Hoje eu tenho servido sob a supervisão do Fernando Leal, trabalhado ali servindo ao Ministério, ao Corpo de Cristo, né? Na coordenação doutrinária. Minha esposa hoje trabalha na coordenação do Rema. Estamos ali servindo ao Senhor, ao corpo de Cristo, e contribuindo para que a doutrina, né, que foi estabelecida pelo Senhor no coração do nosso apóstolo Bud possa ser difundida, né, com todo o corpo, verbo da vida, onde quer que ele esteja. Então, para mim é uma alegria, uma honra, um grande privilégio estar com vocês. Me sinto honrado. Pastor, muito obrigado por me receber. Também não poderia deixar de mencionar a Cássia, né? A Cássia foi a que tramitou toda a minha vinda aqui. A Cássia, nós nos conhecemos em 2023. Fizemos juntos a escola de missão, de missões. A princípio, eu entendia que já iria diretamente para Portugal. Eu estive lá em Leiria, ministrei na igreja do Gleison. Lá a gente estabeleceu uma conexão. E eu entendi da parte do Senhor que ele havia me chamado para servir aquele povo, aquele continente. Mas ali o Senhor entendeu que é necessário permanecer um pouco mais aqui ainda no Brasil, especificamente em Campina Grande, aprimorando, aperfeiçoando, para que no tempo certo a gente vá e cumpra o chamado. Então a gente conheceu a Cássia se tornou praticamente um membro da nossa família, né? Eu e a Flávia, minha esposa, nós somos, assim, literalmente apaixonados por ela, pela Janiclésia também. Foi a família que o Senhor nos deu em Campina Grande. Né? Às vezes tem pessoas que passam ali na turma, que passam e você depois não tem contato, mas outras o Senhor coloca de forma estratégica, né? Que vai fazer parte da sua vida para o resto dela, e a Cássia e a Janiclésia é uma delas, né? Então sou grato a Deus pela sua vida, Cássia, obrigado. E agradeço a cada um de vocês por me receber nessa manhã. Estou muito animado, muito empolgado com aquilo que eu quero compartilhar com vocês através da capacitação do Espírito. Geralmente o Senhor me guia muito, me conduz muito na forma do ensino em si, mas desde o dia que eu recebi o convite, o Senhor me disse para caminhar em direção a algo profético, uma veia profética. Então eu preciso liberar algumas palavras específicas, as quais foram plantadas no meu coração, apesar de eu reconhecer o chamado de mestre, mas às vezes o Senhor me permite tocar na unção profética. Então nessa manhã eu quero compartilhar com vocês tudo aquilo que Ele me disse para trazer, para liberar sobre a sua vida nessa manhã. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Apocalipse capítulo 4, do versículos 1 ao 3, e a gente vai falar, né, nessa manhã sobre olhar para o alto. Diga após mim, por favor, olhar para o alto. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1, quem encontrou pode dizer amém? Queridos, as Sagradas Escrituras dizem: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e sobre o trono alguém estava sentado. O que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, semelhante à esmeralda. Amém, queridos? Pai, nós te damos graças por sua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos que por meio dela nós somos aperfeiçoados, instruídos, fortalecidos e a nossa fé edificada. Pai, eu agradeço ao Senhor por toda graça, iluminação e revelação vindas do alto para iluminar o nosso entendimento neste momento. Nós declaramos os nossos corações receptivos, a nossa mente alerta, os nossos ouvidos abertos, Pai, para recebermos a inerrante, a incorruptível palavra de Deus. Palavra esta que é poderosa para fazer nova todas as coisas. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te glorificamos, Pai, por isso nós te exaltamos, em nome de Jesus, nosso Deus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, sem sombra de dúvida, nós estamos diante assim, de um dos textos mais impactantes e impressionantes das Sagradas Escrituras.
pois o mesmo nos relata ou descreve um momento de pressão vivido pelo apóstolo João. Eu acho interessante, eu não sei se você conhece uma obra chamada Autoridade Apostólica contra os Hereges, é uma obra escrita por Tertuliano, e lá ele vai descrever que João, após ter feito tudo aquilo que Deus o havia chamado para fazer, agora ele havia se tornado alvo da perseguição imperial. Eu não sei se você sabe, irmãos, durante o Império, os imperadores exigiam adoração, porque eles se intitulavam como deuses. E à medida que o evangelho ia se espalhando, iam percorrendo as ruas, as províncias, as pessoas eram alcançadas por graça e favor. Elas eram libertas de toda e qualquer ideia paganista, todo e qualquer culto pagão, elas eram libertas da mentira, do engano, e elas eram conectadas à verdade e, consequentemente, elas eram alcançadas pela graça. E desta forma, quando elas entendiam que só havia um Deus e somente Ele é digno de louvor, então eles deixavam de adorar o imperador. E Domiciano, na época, que era o imperador que estava reinando, não ficou satisfeito ao ver a igreja crescendo. Ele percebeu que havia meios pelos quais ele poderia usar para tentar calar a voz de Deus. Mas é engraçado, né, irmãos? Por mais que houvesse perseguição, por mais que houvesse toda e qualquer trama no intuito de querer parar o evangelho, nada pode impedir Deus de revelar a sua graça por intermédio daqueles que ele levanta para o louvor da sua glória. Mesmo diante de tanta pressão, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tantas situações difíceis, o apóstolo João, cheio da graça, cheio do Espírito, propagava, pregava e anunciava a palavra de Deus. Então Domiciano entendeu: eu preciso parar este homem, eu preciso calar este homem, eu preciso impedir com que ele continue proclamando esta mensagem. Segundo Tertuliano, ele vai recorrer aos escritos da Biblioteca de Alexandria, ali ele vai encontrar os relatos sobre alguns mártires, como, por exemplo, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago morto com a espada, Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, e mesmo diante de tamanha perseguição, irmãos, esses homens permaneceram firmes, permaneceram conscientes de uma graça que os orientava, de um poder que os capacitava a resistir toda e qualquer oposição. Mas sabe por que esses homens agiam assim, irmãos? Porque os seus olhos estavam na direção certa. Eles não focaram naquilo que estava ao seu redor. Eles não mantiveram a sua atenção nas ameaças, nas palavras de afronta, nas palavras de terror. Os seus olhos estavam onde? Em Deus. Eles estavam olhando para onde? Para o alto. E esse posicionamento de olhar para o lugar certo é que deu a estes homens a ousadia, a intrepidez e a coragem de pregar o evangelho e não retroceder diante das adversidades. Como eu disse, essa mensagem vai caminhar para um tom profético, então foi o que o Espírito disse ao meu coração, independente das pressões às quais você esteja vivendo hoje, eu declaro a sua percepção espiritual agora sendo direcionada para o lugar certo, os seus olhos sendo focados na direção certa, para que você não deixe se abalar por pressões externas, porque internamente há um poder sobrenatural que manifesta através da sua vida, e esse poder é capaz de produzir calmaria em tudo aquilo que se levantou de forma externa. E assim esses homens perseveraram, eles prevaleceram. Porém, queridos, Domiciano, não satisfeito, ele entendeu: eu preciso calar este homem, mas eu quero matá-lo de uma forma inusitada, como ninguém ainda havia pensado. Então ele elaborou um plano cruel, macabro, ele estabelece uma execução por imersão em azeite fervendo. Ele pega um grande tonel, ele enche aquele tonel, coloca fogo embaixo e o azeite fervendo, diante da plateia, ele quer que João negue a sua fé. E claro que João não negou a sua fé, então ele é sentenciado. E aí a história vai dizer que ao ser lançado lá, milagrosamente, João escapa da morte, nada acontece, irmãos. Eu acredito que João não morreu por imersão ao azeite fervente, porque ele já era revestido de um azeite muito mais quente. E assim, de forma milagrosa, ele escapa da morte, irmãos. Aquilo que havia sido estabelecido como espetáculo para a morte, para a destruição de um homem, agora se tornou
palco para a manifestação da glória de Deus. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Independente da pressão que você esteja passando, essa pressão ela não veio com o intuito de se tornar um palco de destruição. Pelo contrário, as pessoas verão de maneira extraordinária a manifestação poderosa, gloriosa de Deus através da sua vida. Você vai ver com seus próprios olhos tudo aquilo que é contrário sendo revertido, transformado em favorável. Porque diante do nosso Deus, queridos, até a tristeza salta de alegria. E nós podemos crer nesse Deus sobrenatural, irmãos, que nos dá e nos concede livramento e nos preserva, porque é algo poderoso a ser estabelecido, feito através de cada um de nós, irmãos. O que eu e você precisamos é crer que esse poder capacitador vai nos conceder a graça necessária para permanecer firmes. Deus não quer ver você esmurecido, entristecido, cabisbaixo, pelo contrário. Ele quer que a cada dia você viva consciente do poder e da graça que você carrega. Um poder sobrenatural que vai dar a você toda a habilidade necessária para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, para que também você faça aquilo que Deus quer que você faça. E a gente precisa dessa consciência, e com essa consciência, irmãos, que João resiste toda a pressão. João resistiu toda oposição, porque ele não tem força em si mesmo no que diz respeito a resistir toda aquela pressão, mas ele tirou forças da graça que o empoderava. Sabe, irmãos, às vezes nós lidamos com situações que querem abalar as nossas emoções e, naturalmente falando, a gente não encontra em nós mesmos certos recursos para lidar com certas coisas. Mas a minha pergunta é, para que quebrar a cabeça tentando resolver coisas na força do meu braço, se eu conto com uma unção sobrenatural e essa unção me capacita a romper com tudo aquilo que precisa ser rompido, irmãos? Há poder de Deus em nós, há uma graça divina em nós, o Espírito habita em nós, irmãos. Certa vez o profeta Eliseu, cercado por um grande exército, o seu servo vai dizer, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Ele olhando apenas de forma natural para aquela situação, ele foi tomado por medo, terror e pavor. Então o profeta Eliseu vai dizer, rapaz, eu estou parafraseando o texto, rapaz, por que está desesperado, por que está inquieto, por que está aflito? Aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então, irmão, deixa eu te dizer, 1 João 4,4 fala que é o maior que habita em você. Não é o contrário, irmão. Não é o maior que está no mundo e o menor habita em você. Não, é o inverso. O maior habita em você. E por mais que o menor se levante contra a sua vida, o maior é aquele que te guarda, te sustenta, te protege, te fortalece e te capacita, irmãos. É com essa consciência que você devemos viver cada dia. Foi dessa forma que João lidou com essa pressão. E agora, estarrecidos por verem tudo aquilo que havia ocorrido, milagrosamente, aquele homem escapa daquela sentença de morte. Então Domiciano pensou, já que eu não vou eliminar esse camarada, eu vou tentar silenciá-lo, pelo menos. Foi aí, a partir dessa experiência vivida por João, aí que ele foi conduzido, queridos, para a ilha de Patmos. Então, quando ele vai falar de Apocalipse capítulo 4, João, esse texto narra esse momento onde João foi conduzido para este lugar. Eu não sei se você sabe, queridos, Patmos não era um lugar muito tranquilo. Na verdade, era uma colônia penal. Era um lugar árido, de muitas rochas, e havia ali prisioneiros que eram obrigados ao trabalho forçado. Aparentemente, irmãos, Domiciano estava alcançando êxito, porque ao remover João da sociedade, ele pensou, pronto, calei a mensagem, calei o apóstolo, calei aquele que poderia anunciar uma mensagem de libertação e salvação. Porém, queridos, aquilo que o mal arquiteta contra os filhos de Deus não prospera. Porque, intencionado em calar João, Deus já enxerga ali um meio pelo qual ele pudesse trazer ou dar a este homem uma das maiores revelações bíblicas as quais nós temos nas Sagradas Escrituras. E algo interessante, irmãos, que quando João chega a este lugar, para ali ser exilado, o texto vai dizer, no início da leitura, o qual nós fizemos, depois destas coisas, o que ele vai dizer? Vamos voltar lá no texto? O texto diz assim, depois dessas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. E depois João vai falar o quê? E a primeira voz, como de trombeta, que eu ouvira falar comigo. Olha que interessante, irmãos. Ao chegar naquele lugar de exílio, aparentemente agora João está só, sem os seus amigos,
né, sem as pessoas próximas, mas ali ele chega naquele lugar, a primeira coisa que Deus faz é redirecionar o seu olhar. O seu olhar. É justamente isso que a palavra de Deus faz, queridos. Quando ele escuta aquela voz, os olhos de João se viram para onde? Se viram para o alto. E é tudo que precisamos entender, irmãos. Quando eu falo olhar para o alto, é manter o nosso foco nesse Deus extraordinário que é capaz de reverter toda e qualquer situação que se aventura se levantar contra nós. Sabe qual é a ação do inimigo? É fazer com que você preste atenção naquilo que você enxerga apenas no seu campo de visão. Quando eu vivo de acordo com aquilo que os meus olhos naturais me revelam, consequentemente, isso me leva a ter medo, a duvidar. Até mesmo a incredulidade se manifesta quando eu me movo de acordo com a minha visão natural. Porque, às vezes, a visão natural ela vai mostrar para mim que não há solução, que não há como se resolver, que a porta se fechou, que não há oportunidade, que não há possibilidade. A visão natural, às vezes, ela relata para nós um cenário de derrota, um cenário de fracasso. E se você mantém o seu olhar fixo nisso, automaticamente você se frustra, você desanima, você perde o ânimo, você deixa de perseverar. Então, entendendo que o seu filho não poderia ceder aos apelos da sua emoção, então ele escuta a palavra de Deus. Ou seja, Deus se manifesta falando por meio da sua palavra. Deus faz o quê? Com que o olhar de João não ficasse ao redor. Que João não concentrou o seu olhar nem na direita, nem na esquerda, e muito menos para baixo. O que ele fez? Olha para cima. Porque a voz direcionou o seu olhar para o céu. Sabe o que isso nos ensina, queridos? A palavra de Deus, ela sempre vai se manifestar com a ideia de chamar a nossa atenção para reposicionar o nosso olhar, irmãos. Eu não sei qual é a sua história, mas eu só sei que aquilo que eu vim trazer, Deus compartilhou comigo. E por isso eu sigo essa linha. Deixa eu te dizer, eu não sei a sua história, eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço a sua realidade. Mas uma coisa eu sei. O que Deus pediu para que eu diga a você nessa manhã é: pare de olhar para as circunstâncias. Para de contemplar as limitações. Para de ficar olhando para elas e como se você estivesse erguendo um memorial onde você sempre fala de impossibilidade, de fracasso ou de derrota. Sabe por que às vezes a confissão se torna negativa? Por causa do olhar para o lugar errado, irmãos. Se os meus olhos estão em um lugar inadequado, isso pode afetar o meu julgamento. E se afeta o meu julgamento, consequentemente, a minha confissão. De repente, as nossas palavras estão contra aquilo que o Senhor nos revela nas Sagradas Escrituras. Por isso que Ele quer reposicionar o nosso olhar, para que a gente pare de olhar e só fique enxergando dívidas, enxergando possibilidades, apenas prestando atenção nos sintomas do nosso corpo. Ai, meu corpo está com esse sintoma. Ai, minha situação financeira está dessa forma. Eu não sei mais o que fazer. Sabe? Olha para o alto, porque de lá vem a direção, de lá vem a orientação, de lá vem o socorro, irmãos. Quando eu paro de focar na situação e foco em Deus, isso me encoraja. Isso me encoraja. A Cássia conhece bem a nossa história. Houve momentos difíceis que a gente passou, queridos, antes de chegar em Campina Grande. Foram momentos de pressões financeiras, foram momentos desafiadores. Eu lembro que quando o Senhor nos condicionou para lá, nos comissionou para lá, meu pai é pastor de uma igreja em Belo Horizonte, não é Verbo da Vida, a igreja tem mais de 2.000 membros, é uma grande igreja. E eu estava ali com ele servindo por 14 anos. Aí, de repente, o Senhor fala comigo, se associa a esse povo. Para pensar, alguém que estava já na igreja por 14 anos, servindo, estabelecido, as pessoas me conhecendo, aí, de repente, Deus fala, vai para um ministério que ninguém sabe quem você é, mas eu quero que você vai. E vai aonde? Para Campina Grande ainda. Conhecia ninguém, nunca tinha estado com ninguém da diretoria, não conhecia ninguém de lá. Aí, de repente, o Senhor diz essas palavras. Então, quando eu fui conversar, né, com a direção da igreja para explicar aquilo que Deus havia me dito, irmãos, eles entenderam, ok, a gente entende, meu pai não ficou muito satisfeito, mas dali para frente se encerrou o vínculo. Mas eu permaneci na igreja sem receber por quase 2 anos e meio. Por quê? Porque eu queria preparar uma transição, porque eu não queria que a igreja sentisse a minha falta, porque, afinal de contas,
Foram 14 anos. Então, durante 2 anos e meio, praticamente, preparando uma transição, trabalhando, sem receber nada, irmãos. Mas com amor, porque eu queria que a igreja chegasse a um ponto que ela nem mais lembrasse de mim. E foi exatamente o que aconteceu, uma transição leve. Mas durante esse período, irmãos, onde abri mão de rendimentos, de tantas outras coisas que antecederam a minha chegada em Campina, foi momentos de pressão, irmãos. Se eu prestasse atenção na situação que eu estava vivendo, o meu genro me ajudando com o cartão dele alimentação para a gente fazer compra mensal. Se eu fosse olhar para tudo aquilo que eu estava vivendo, irmãos, eu teria recuado, eu teria retrocedido. Mas o tempo todo, aquela nota dentro de mim, vai, você está na direção certa. Mantendo os meus olhos no Senhor, aquilo me encorajou, me empoderou, irmãos. E aí, em nenhum momento, eu retrocedi. E para pai, como pai, você vê os seus filhos, às vezes, com a certa necessidade, aquilo mexe com você. E eu sabendo que no momento eu não tinha nem R$10 na carteira para ajudá-los. Mas eu confiando constantemente no Senhor, irmãos. Focando os meus olhos nele, isso trouxe o quê? Força, coragem e ânimo. E aí, de repente, quando eu chego em Campinas, sem promessa nenhuma de trabalho, ninguém me conhecia. Aí, de repente, o apóstolo Guto me chama. No final da primeira aula da escola de missões, ele estava em pé no fundo, assim, com o braço cruzado, ele fez para mim assim. E no início eu não achei que era comigo, porque eu não o conhecia. Aí eu olhei para trás e ele vai e me chama pelo nome. Não, Charles, é com você mesmo que eu quero falar. Quando ele disse meu nome, eu falei, uau, como assim? Aí ele disse, você está trabalhando? Eu falei, não, não estou. Gostaria de trabalhar com a gente aqui no ministério? Eu falei, só se for agora. Então veja, queridos, quando os nossos olhos estão no Senhor, mesmo diante das dificuldades, as portas se abrem, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela traz como orientação para mim, para você, o reposicionamento do nosso olhar. João pressionado, João sentenciado ao exílio, João levado para um lugar inóspito, mas agora ele recebe uma orientação vinda do alto. E quando ele recebe essa orientação, seus olhos se voltam para o alto. E ele viu o que, irmãos? Uma porta aberta no céu. Mas a palavra de Deus, além de reposicionar o nosso olhar, quando Deus também por meio dela, ele sempre nos conscientiza que não existe a possibilidade dele nos abandonar, irmãos. Foi recorrendo às Sagradas Escrituras que eu nutri o meu coração. Eu sei que não estou só. Deus está comigo. E um dos textos que eu mais meditava, que eu mais confessava, era Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde Deus promete, ele vai dizer o seguinte, eu não te deixarei e nem te desampararei. Era a palavra que eu nutri o meu coração. E eu quero te dizer nessa manhã, não existe a possibilidade de Deus te deixar só. Não existe. Por mais que os seus sentimentos possam te dizer, acho que Deus me abandonou, isso é mentira. Os seus sentimentos estão mentindo. Deus promete, Ele assegura, eu não te deixo, eu também não te desamparo. Não existe a possibilidade, queridos, de Deus desertar. Homens podem nos deixar, pessoas podem nos abandonar, mas Deus garante, ainda que uma mãe venha esquecer do filho, o qual ela mesmo gerou, todavia ele, o Senhor, jamais se esquecerá de nós, irmãos. E essa convicção, irmãos, nos traz segurança, nos faz permanecer firmes diante das situações. Amém? Veja, a palavra reposiciona o nosso olhar, como também ela nos conscientiza da presença de Deus. E algo lindo, quando João é fortalecido pela palavra de Deus, ele enxerga uma porta aberta no céu. Eu acho lindo, queridos, eu acho isso extraordinário. A nossa perspectiva muda quando os nossos olhos estão no lugar certo. Recapitula comigo. João estava em um lugar de exílio, em um lugar difícil. Se o seu olhar tivesse fixo nessa situação, nessa condição, com certeza ele teria medo, ele se sentiria só, ele se sentiria abandonado. Mas não, João vai ver o quê? Através da perspectiva correta, uma porta aberta no céu. Sabe o que Jesus me disse enquanto eu estudava essa palavra para ministrar a vocês? Ele me fez pensar no significado da palavra porta. No hebraico, aliás, no grego, é a tradução da palavra grega
tura. Sabe o que essa palavra tura significa? Acesso. Acesso. Ou seja, quando João estava em um momento difícil, Deus o relembra. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça. Eu tenho acesso. Nós temos, queridos, acesso irrestrito ao trono da graça de Deus, irmãos. João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, irmãos. Veja, entender que existe uma porta aberta no céu nos faz compreender que eu e você não devemos mais viver à mercê das circunstâncias, irmãos. Se nós temos acesso, sabe o que isso significa? Que nós podemos contar com todos os recursos divinos. Se você tem acesso, significa que você pode acessar, irmãos. Acessar o quê? Tudo aquilo que está disponível no céu. Graça, cura, paz, prosperidade, renovo, restauração, fortalecimento, tudo aquilo que é necessário para você completar sua carreira, nós encontramos nos céus, irmãos, e temos acesso para acessar, não apenas para ver, mas para possuir, para usufruir, irmãos. Porque Cristo nos concedeu isso por meio do seu glorioso sangue. Sabe, irmãos, é no Senhor que nós encontramos forças. Por isso que, por mais que o inimigo tente fazer uso de ameaças, por mais que ele use pessoas para tentar entristecer o meu e o seu coração, por mais que as notícias não sejam tão favoráveis na televisão, deixa eu te dizer, não há nada que o diabo seja capaz de fazer que seja tão poderoso que possa fechar o acesso que foi aberto pelo sangue de Cristo. O diabo pode fazer o que quiser, queridos. Ele pode tramar o que ele quiser. Mas esse acesso, ele nunca vai poder fechar. Sabe o que significa, irmãos? Não interessa o que o diabo queira usar. A gente sempre vai ter acesso àquilo que será preciso para rompermos com aquela situação que se instaurou no nosso caminho, irmãos. Me veio agora no Espírito a palavra quando o próprio Deus dizendo a um grande monte, ou seja, uma situação que se instalou no caminho de Zorobabel. Zorobabel levantado para ser instrumento de Deus, uma situação se levanta, um grande monte se opõe. O próprio Deus levanta e abre a sua boca dizendo: quem você pensa que é, ó grande monte? Para se instalar no caminho do meu servo Zorobabel. Sabe o que Deus falou? Eu vou transformar você em uma planície. Ou seja, aquilo que era um grande monte seria reduzido a nada. Sabe o que significa, irmãos? Por mais que as circunstâncias se levantem, de nós termos acesso, não importa o tamanho delas, esse acesso nos garante em Deus que esse grande monte será transformado em uma planície, irmãos. Oh, aleluia! Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, os seus olhos focados nessa porta aberta no céu. Uma das coisas que o Espírito deixou tão claro no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã, todas as vezes que os sentimentos quiserem falar mais alto, você vai dizer para eles: eu tenho acesso, uma porta está aberta no céu. Ah, se os homens te disserem não, fica tranquilo, tem uma porta aberta no céu. E se as pessoas falarem que não vai dar, fica tranquilo, tem uma porta aberta no céu. Ah, o diagnóstico é desfavorável, acalme-se, tem uma porta aberta no céu, irmão. Oh, aleluia! Porque João viu uma porta aberta no céu. Amém, queridos? Em Efésios capítulo 3, no versículo 12, a palavra diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Temos o que, queridos? Ousadia e acesso. Você tem acesso. Nunca pense que você está em um ambiente ou em um lugar que não há solução. Como assim? Você tem acesso. Então recorra, usufrua, tome posse daquilo que já está disponível em Deus. Amém, queridos?
E quando João entra por essa porta, o texto bíblico vai descrever que ele enxerga o quê? Um trono. Repita após mim, um trono. Gente, essa visão contemplada por João, de fato, ela é extraordinária. Por quê? Eu acho interessante que quando ele entra na sala do trono, ele não vai dizer o seguinte: eu vi um coral de anjos cantando. Como também ele não vai dizer, olha, eu vi uma multidão de santos bendizendo o nome de Deus. Não, ele vai falar que enxerga o quê? Um trono. Isso mexeu muito no meu coração, e quando os meus olhos geralmente focam em uma palavra ou em um trecho de um versículo, eu já sei, eu já aprendi em Deus que Ele quer que eu preste atenção de forma mais detalhada, porque Ele vai me iluminar em relação àquilo. Então, quando os meus olhos olharam para a palavra trono e ela começou a piscar como se fosse um farol, falei, caramba, algo da parte de Deus para eu entender aqui. E aí eu comecei a ler, reler o texto, até que ele me veio à memória. Eu gosto muito de filme medieval, e você vai ver que quando um povo vai conquistar o outro, o invasor tem como objetivo depor aquele que está no trono. Porque se aquele soberano cai, significa agora que aquela nação estaria debaixo de um outro governo. Sim ou não? Aí quando João chega, ele vê uma sala, na sala do trono, ele vê o trono, mas ele faz questão de detalhar, mas havia alguém assentado lá. Ou seja, não há nada, queridos, que seja tão poderoso que possa depor o nosso Deus do trono. Ele permanece eternamente. Eternamente, irmãos. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi perceber a forma como João descreve ao ver aquele que estava assentado no trono. Olha só que interessante. Ele vai descrever que aquele que estava sentado no trono, ele estava em pé? Sim ou não? Não, o texto não diz, mas o texto vai dizer que ele estava assentado. E aí eu fiquei assim, Senhor, por que os meus olhos estão nisso? Por que eu não consigo sair desse trecho? Me faz entender, me faz compreender. Tem algo que o Senhor quer que eu enxergue aqui. Aí quando eu pude ler, reler, perceber, compreender, aí me veio uma nota. Queridos, não existe nada nesse mundo. Não existe pressão, não existe conspiração, não existe situação desfavorável, não existe adversidade, não exista nenhuma investida do diabo que seja tão poderosa que é capaz de fazer Deus se levantar do seu trono em desespero. Sabe, irmãos, na pressão, tudo ao redor dizendo ao contrário, aí João descreve um Deus assentado, irmãos, inabalável. Ou seja, nada abala o nosso Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Se nada abala o meu Deus, por que eu vou desesperar? Porque nós estamos debaixo da sua tutela, da sua paternidade, e Ele, como Pai, Ele cuida de cada um de nós. Ele mesmo usando um exemplo, Ele vai falar, se uma criança pedir peixe, não vai ganhar pedra, se pedir pão, não vai ganhar cobra. Ou seja, se o pai terreno, que às vezes é falho, pensa em dar o melhor para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está sentado no trono, irmãos. Isso me fez reviver algo que eu vivi em uma dessas viagens aí para ensinar. Isso já deve ter um tempo já, não lembro agora, deve ter uns 3, 4 anos, mas essa memória veio vívida na minha mente. Eu lembro que eu estava voltando de uma viagem, ainda residia em Belo Horizonte, então tem mais de 5 anos isso. Aí eu estava regressando para Belo Horizonte, e aí eu lembro, irmãos, que eu peguei uma daquelas turbulências, assim, bem intensas. O pessoal havia levantado com um carrinho da alegria, né, para servir no avião, aceita balinha, amendoim, refrigerante. Então, quando eles estavam vindo com o carrinho da alegria, o avião balançou tanto, irmãos. Sabe aquele, como se fosse uma cozinha que tem ali próximo à cabine do comandante? Aquilo balançava, que fazia o barulho das coisas lá dentro, balançando assim. Aí o comandante interrompeu o serviço, aí essas pessoas voltaram correndo, irmãos, e afivelaram o cinto. Naquele momento, eu comecei, Deus cuida de mim. Comecei a cantar, Deus cuida de mim. O coração começou a querer agitar. Falei, caramba, sai ansiedade, medo, terror, pavor.
eu comecei a lutar contra aquele sentimento, porque a cena foi muito assim, abrupta, inesperada, as pessoas correndo, aí aquilo começou a mexer comigo, e aí eu comecei, aí de repente, de canção, passou para línguas emergenciais, eu até apertava o banco assim, ó, ei, caramba, cara. Até que, irmãos, eu olho assim, tem a poltrona do lado, uma poltrona à frente, do meu lado direito, aí eu olho, havia um capitão que estava pegando carona no voo, e de repente, eu olho para o jeito que ele estava, a forma como ele estava reagindo a toda aquela situação, aquilo me transmitiu uma paz, irmãos, porque o avião balançava, balançava, e teve uma hora que ele fez, eu não sei se você já teve essa experiência com o avião, faz assim, ó. Gente, quem já teve essa experiência com o avião, quando ele dá o estômago, vem aqui, ó. Quando o avião fez isso, Jesus tem misericórdia. E aí, o rapaz, o capitão, irmãos, com a perninha cruzada assim, folheando a revista. Quando eu vi aquilo, aí eu pensei, gente, ninguém tem mais horas de voo do que esse cara. Ele já viu muita coisa e com certeza as coisas que eu não vi. No seu treinamento, ele passou por muitas coisas. Então, esse cara tem histórico, ele tem currículo. Se ele está calmo desse jeito, para que eu vou me apavorar então? Aí aquilo foi me acalmando, irmãos, até que eu fiquei calmo. Ao prestar atenção numa pessoa que eu percebia que tinha mais competência técnica para lidar com aquela situação do que eu. Por que eu estou te contando esse exemplo? Quando João vai pelo Espírito à sala do trono e vê Deus assentado no trono, tranquilamente, independente de tudo aquilo que estava acontecendo em Patmos, aquilo trouxe uma nota tão clara no meu coração. Assim como eu vi aquele piloto que não estava sendo abalado por toda aquela situação devido ao seu currículo, quando eu olho para o currículo do meu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Não há ninguém que possa medir forças em igualdade com ele. Ninguém pode se opor a ponto de impedir o seu agir. Por que então eu vou temer? Então, quando eu olho para o trono e vejo um Deus tranquilo, assentado no trono, isso precisa me tranquilizar, irmãos. Porque eu sei que dele vem a resposta, vem o socorro, vem o livramento. E naquele momento, quando eu vi a postura daquele homem, isso me trouxe paz. Então, quando as situações quiserem inquietar o seu coração, olhe para o alto e você vai ver Deus tranquilamente assentado no trono. E isso vai acalmar o seu coração, irmão. Isso vai acalmar o seu coração. Amém? Não precisamos temer. O nosso Deus é inabalável e saber disso nos dá a confiança que eu não preciso permitir ser abalado pelas circunstâncias. Vejamos, se tem uma porta aberta no céu, se o meu Deus está inabalável no trono, qual é a opção que eu tenho mediante as situações? Descansar, irmãos. Descansar. Descansar. Sabe, quando eu li esse texto, assim, eu já percebi, eu já entendi a forma como Deus comunica comigo. Então, quando eu pego textos que palavras destacam, eu sei que Ele quer que eu volte a minha atenção para ali. Então, posteriormente, continuando a leitura do texto, aí o texto vai dizer que havia um arco que circundava o trono, como se fosse um arco. Porém, ele detalha dizendo, da cor da esmeralda. Aí eu pensei, rapaz, então o arco que circunda o trono, de acordo com a visão do João, é da cor verde. Aí eu fiquei pensando naquilo, até que me veio a nota, pesquisa sobre as cores. Aí eu fui pesquisar sobre as cores, aí eu percebi e descobri que a cor verde é aquela que está entre a categoria chamada de cores calmas. Cores que a cor verde é aquela que transmite frescor, renova o vigor. Aí quando eu fiz essa pesquisa, eu comecei a pensar, rapaz, e não é mesmo? Próximo à igreja lá que eu estou hospedado, tem uma represa lá, que eu não sei o nome, tem um parque lá bacana, eu fui lá caminhar nessa sexta-feira. Quando eu andava por lá, vendo aquela paisagem, gente, aquilo é tão revigorante, né? É tão gostoso. Para você que mora, né, em uma grande capital, como eu também morava, às vezes o que a gente quer é sair do meio dos prédios e ir para o mato. A gente quer mato, cheirar mato, ver mato, né? Aí aquilo é tão revigorante, eu pelo menos no interior de Minas Gerais, habitualmente, as pessoas servem café naquelas xícaras de fosse alumínio, né? Tem que ter ferro, né? Tem que até tomar cuidado para não queimar a língua.
Mas era tão bom, gente. Você abria a janela assim, de madeira, assim, aí você via a Serra do Curral, aquela coisa mais linda, tomando seu cafezinho quente e a bateria só recarregando. Você renova as forças, você renova, né? Você descansa. Aí sabe o que Deus me fez entender? Que quando eu e você olhamos para o trono e vemos um Deus descansado, um Deus tranquilo que não se abala, isso precisa me conduzir também a um lugar de descanso. A descansar em Deus, irmãos. Jesus mesmo disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, a palavra descanso aqui é a tradução da palavra grega anapausis, e essa palavra anapausis, ela significa cessar do labor, repousar, como também refrigério. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não está propondo um alívio só momentâneo. De fato, ele está propondo uma renovação profunda, onde esse descanso vai literalmente renovar todas as suas forças, irmãos. Eu me lembro de um episódio vivido com a minha filha Ana Luísa, hoje ela tem 19 anos, ela está fazendo psicologia lá na Facisa, né, em Campina Grande. Mas Ana Luísa, quando tinha entre 3 a 4 anos, ela apresentou um quadro convulsivo, inesperado, abrupto, que nos pegou de surpresa. Havíamos saído para ministrar em uma igreja, minha esposa havia me acompanhado, e elas haviam ficado com meus pais na igreja, e posteriormente ao culto, meu pai disse, vem na minha casa, a gente vai pedir uma pizza, a gente tem um momento de comunhão. Desculpa, gente. Quando nós estávamos lá saboreando a pizza, de repente a Flávia me chama. Charles, tem algo errado, a Ana Luísa não está bem. Quando eu chego, a Ana Luísa no colo da Flávia em estado convulsivo. Convulsionando. Eu liberei uma palavra de cura, enrolei ela no lençol do jeito que ela estava e fomos ao hospital. E a gente gastou aproximadamente 30, 35 minutos até chegar ao hospital e ela foi convulsionando todo o percurso. Então ela chegou no hospital nesse estado, então imediatamente o neuro, não havia neuropediátrico, o neuro que estava de plantão, ele deu tanto medicamento para Ana Luísa que acabou que ela entrou em coma induzido. Então ela ficou em coma induzido e ali começou a bateria de exames. Tira líquido da coluna, tira líquido da coluna aqui, que eu esqueci o nome do exame, eletrossonograma, aí foi tomografia, ressonância, você imaginar tudo quanto é tipo de exame, irmãos. E ninguém descobria nada, ninguém sabia dizer por que ela estava tendo aquele quadro convulsivo. Aí, de repente, essa menina fica desacordada por 2 dias, e aí ela ficou na UTI. No terceiro dia, essa menina acorda pela manhã. A pergunta era por que ela estava de fralda. Quando ela falou essas palavras, a enfermeira que estava acompanhando o caso chorou. E eu não entendi a reação dessa mulher. Então, imediatamente, ela corre. E quando ela volta, irmãos, ela voltou com uns 10 médicos. Eu falei, cara, que é isso aqui, gente? Aquele monte de médico, aí pega a menina, abre o olho, põe luz, testa o reflexo da perna, aquela coisa toda. E aí eles conversam com ela, ela responde algumas coisas que eles perguntaram. E aí eles, sem entender, debatendo entre eles e olhando aquela situação. E aí, depois eles disseram, pelo tempo que ela ficou em convulsão, eles já aguardavam que ela acordasse com uma sequela, cega, muda ou sem andar. Porque o tempo que ela ficou em convulsão era suficiente para torrar, né, os neurônios, o cérebro, sei lá. Mas aí ela acorda sem sequela nenhuma. Mas antes disso, irmãos, antes de tudo isso acontecer, eu lembro que quando eu estava ali no hospital, por isso que eu falo para você que quando a gente olha para o Senhor, a gente é conduzido para uma zona de descanso. Como um pai, um normal, naturalmente falando, é o quê? Arrancar cabelos, embora que eu não tenha, no meu caso, arrancar a barba, roer as unhas dos pés, ficar agitado, ficar aflito. O normal, naturalmente falando, é isso. Mas naquele momento, quando eu vi aquele quadro, eu entrei com ela na tomografia, não esqueço disso, ela deitada no meu peito, a gente entrando naquela máquina fazendo exame, e todo o tempo eu olhando para o alto e falando, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Sua palavra, eu confio nas Suas promessas, eu confio no Seu poder curador. Irmãos, à medida que eu fui confessando isso e orando em línguas, uma paz. Uma paz apoderou meu coração e minha mente, que eu fiquei tão calmo, mas tão calmo mediante aquela situação. Quer trocar? Por favor. Com licença.
Aí, galardão aumentado. Então, assim, uma paz que inunda o coração, irmãos, dominou a minha vida. E eu ficava tão calmo, tão calmo. E a minha esposa, a mulher muito mais emotiva, né? Ela já estava sem forças, ela tremia. E eu abraçava ela, filha, tranquila. Ela olhava assim, como é que você consegue ficar calmo dessa forma? Eu lembro que eu dizia para ela, é o Senhor, é o Senhor. Aí o meu sogro, como ele é muito agitado, meu sogro, assim, é aqueles, assim, 320, não é nem 100, nem 220, é 320. E ele ficava assim, a sua calma tá me irritando. Não tô aguentando ver você nessa calma, parecendo uma pamonha. Eu falei com ele, meu sogro, Deus está conosco, se movendo. Ele está aqui em mim, em você, e Ele está operando de maneira milagrosa na vida da minha filha. Por que desesperar? Ele olhou assim, cara, eu não consigo te entender, não consigo te entender. E ele nervoso. E eu calmo, irmãos. Aí eu lembro que quando essa menina acorda, aí basicamente não conseguiram fechar diagnóstico, também sequela nenhuma ficou. Aí eu lembro que a gente estava no quarto, aí ficamos mais um dia no hospital, aí já estávamos no quarto. Aí quando foi por volta de 2h40 da manhã, irmãos, aí me veio o acordo com uma nota, liga a televisão. Eu falei, quê? Cara, aí no meio da madrugada, liga a televisão. Não, vou dormir. Aí veio de novo forte, irmãos, liga a televisão. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu ligo a televisão, aí tem um ministro debruçado no púlpito, e ele vai citar o quê? Hebreus 13. Eu não te deixo, eu não te desamparo. Você confiou em mim, você pode ver com seus olhos a manifestação do meu poder. Eu nunca te deixei sozinho. Aí eu só agradeci, irmãos, eu entendi. Falei assim, é meio inusitado, é uma experiência diferente, eu confesso. Mas aquilo veio como algo tão latente no meu coração e eu agradeci a Deus. Pai, obrigado. Eu tinha sobre a graça, se você vai extraordinário, o Senhor será conduzido a um lugar de descanso. Eu quero declarar, se porventura até aqui você está se movendo de acordo com seus olhos naturais, isso se encerra hoje na sua vida de Jesus. Eu declaro seus olhos agora pela palavra de Cristo, de maneira tal que a sua perspectiva agora vai estar no lugar certo, na coisa certa. E eu declaro você experimentando o favor divino de forma tão sobrenatural, que as coisas que se levantaram, a partir de agora, vão se retroceder. E você vai testemunhar dizendo com alegria, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou. Amém, queridos. Nós podemos descansar nesse Deus. Há uma porta aberta no céu. Há um Deus inabalável assentado no trono. Então, se há um Deus inabalável no trono, significa que eu posso descansar. Eu posso confiar nele. Queridos, Salmos 46, versículos 1 e 2, a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Por que o salmista faz essa afirmação? Independente do que possa acontecer no mundo, o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Amém? Eu declaro, foi uma das coisas que eu ouvi pelo Espírito. Se eu estiver enganado, não receba, mas se eu não estiver enganado, se eu não ouvir errado, então é com você que o Senhor está falando. Se porventura você estava tendo noites difíceis devido às preocupações e inquietações, isso acaba hoje, em nome de Jesus. Porque essa paz que excede a todo entendimento, cobrindo a sua mente e o seu coração, o Senhor está nos conduzindo nessa manhã a um lugar de descanso, irmão. A um lugar de descanso. Desfruta do descanso dele. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Eu gostaria de encerrar esse momento orando.